destacava isso no Cruzeiro, na época que teve no Cruzeiro, essa bola aérea era muito forte, assim como o Wesley, e no campo ele sente que vai ganhar, e quando o outro atacante que não tá esperando essa casquinha dele, como foi que o Gilberto deu aquela casquinhada lá na expulsão do jogo contra o Bragantino, né? O Gilberto dá uma casquinha, o Bruno Rodrigues ganha a frente do zagueiro e acaba provocando a expulsão do zagueiro do Bragantino. Essa é uma jogada muito forte, o Wesley acaba reclamando quando o outro atacante não acompanha essa jogada, a gente sente ele nervoso ali nas jogadas quando o outro atacante não acompanha. Olha, agora, é um jogador, e aí até devolvo para você fazer sua pergunta pro Lélio, é um jogador que eu vejo que também, obviamente, foi evoluindo assim no Cruzeiro. Eu vejo que ainda falta um pouquinho mais de confiança para ele na finalização. A gente espera que o jogo contra o Atlético Paranaense tenha dado isso a ele, né? Porque logo depois ele fica de fora, vai retornar, obviamente, na próxima partida. Mas é um jogador que carece, acho, um pouquinho mais dessa confiança pro chute. Demonstrou isso com o Atlético Paranaense. Tomara que permaneça assim. Mas em alguns momentos, principalmente no início dele ali de Campeonato Brasileiro, nitidamente a gente via que ele estava bem nervoso, ele trupicava na bola, né? Às vezes faltava um pouco de coordenação motora, né? Ele, enfim, dava um passo em falso e acaba perdendo o lance, perdia o lance. Agora não, realmente, enquanto o time engraçado, né? Enquanto o time foi meio caindo ali de produção, o Bruno Rodrigues não foi sendo tanto assim mais o destaque, o Wesley foi ganhando mais notoriedade aí nesse ataque do Cruzeiro, né? Pois é, esse destaque que você fez, esse jogo eu até me lembro, acho que Cruzeiro e Cuiabá, o Wesley 2 ou 3 oportunidades, ele acabou tropeçando ali, aquele jogo, acredito também que ele machucou o ombro, enfim, aquele jogo não foi muito legal pro Wesley não, mas olha, Leão, o que eu ia te perguntar é o seguinte, ontem até acompanhei o programa e vi do trabalho que o Cruzeiro fez de perto, lá o Gabriel Moraes acabou acompanhando e o Matheus Oliveira e vocês aqui destacaram bem aqui, Léo, no programa de ontem, esse trabalho que fez o Cruzeiro com finalização, cruzamento, até cobrança de pênalti, o Cruzeiro um trabalho mais técnico. A partir de amanhã, né, Léo, um trabalho mais tático e aí o Pepa já começa a montar a equipe. Pro Wesley que volta, você acha que tem um sabor especial jogar contra o ex-clube? Olha, Leão, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Com certeza tem, né? Porque, afinal de contas, ele fazia parte do elenco do Palmeiras que ganhou quase tudo, só não conseguiu ganhar o campeonato mundial, né? Então ele vai reencontrar seus ex-companheiros lá e quer mostrar serviço para o seu ex-treinador, que é o português Abel Ferreira. Mas o Wesley é um caso curioso. Quando todo mundo imaginava que o negócio para ele não ia melhorar nunca mais, contra o Santos ele ficou na reserva, né? Pro Rafael Bilu, ele foi lá e fez os gols da vitória, não foi ele? Foi isso. Foi contra o Santos, sim. Pois é, porque ele começa o jogo na reserva, o Bilu se contunde, ele entra e resolve a parada. Aí realmente ele teve uma fase ruim e estava quase que sendo aí crucificado pelas 2 péssimas atuações do Cruzeiro em casa contra o Coxa, onde ele perdeu uma chance clara, e também contra o Goiás, e de repente resolve contra o Atlético Paranaense, no lance que o Samuel se lembrou da assistência dele. Ele não só deu assistência, como roubou a bola do adversário, né? E depois fez realmente um bonito gol no chute cruzado. É um jogador importante. Eu também concordo com o Samuel. Hoje o Pepa vai ter que resolver entre o Bruno, né, que já está à disposição para voltar, né? O Bruno Rodrigues, ou até mesmo outro jogador que ele pense, porque o Wesley, esse vai ser o titular. Ou o Bruno Rodrigues ou o Arthur Gomes, porque o Wesley realmente é o titular do time. Aqui o Pedro Rocha está dizendo que o Wesley é bom jogador, precisa de sequência e confiança, ele ainda está em formação. Também com a gente aqui no WhatsApp 988-100-917, o Rafael Matheus está falando engraçado, estamos enumerando qualidades do Wesley, que outrora era massacrado por todo mundo. Abraço, tá falando perseguido pelo Seabra nem tá aqui hoje, deixa o Seabra em paz.
Também tá aqui com a gente o Tarcísio, tá dizendo que concorda aí com a opinião do Samuel sobre o Wesley, Rafa. Legal, você destacou também, Léo, antes de me chamar aqui, falou do Alisson, né, que ele acabou não sendo aproveitado ontem, hoje fez um treinamento mais físico e aí ainda com essa situação envolvendo sondagens do jogador, dificilmente ele deve ser relacionado para esse jogo de segunda-feira, né, Samuca? Hoje ele fez um trabalho físico e tem amanhã e tem domingo ainda. Vamos ver se ele volta a treinar com bola, né? Ele fez o treino físico hoje porque ficou fora da atividade ontem depois de reclamar de uma pancada no treinamento de quarta-feira. Quarta que o Cruzeiro voltou, né? Isso mesmo. De quarta-feira. Vamos ver. O Alisson, que tem recebido, né, sondagens, propostas, mas é um jogador que hoje está nos planos do Cruzeiro. Eu tenho acompanhado aí o que tem saído de notícia, né? O Cruzeiro, ele estabeleceu o seguinte: é um jogador que veio, assinou um contrato de 3 temporadas e precisa, claro, de mostrar também, de ter uma sequência, né? Eu concordo que o Alisson, ele pode ser mais acionado. Infelizmente, em alguns momentos da temporada que ele estava para assumir a titularidade, ele acabou tendo algum problema físico, né? Eu me recordo depois do jogo que para mim foi o melhor dele com a camisa do Cruzeiro, aquele empate com o Grêmio na Copa do Brasil, lá em Porto Alegre, o Alisson jogou muito, só que no jogo seguinte, que foi contra o Cuiabá, ele já precisou ficar no banco porque estava com desgaste. Isso o próprio Pepa confirmou. Então, mas é um jogador que eu considero importante. Acho que o Cruzeiro não vai abrir mão assim facilmente. Se existe realmente o desejo do staff de negociação, vai ter que chegar uma proposta boa aí para o Cruzeiro liberar o atleta por empréstimo, o que seria de proposta neste momento, viu, Rafa? A gente que acompanha de longe, né, os treinamentos do Cruzeiro, a gente imagina que o Alisson deve se entregar muito nos treinos. Não é a primeira vez que acontece de num treinamento ele se machucar, né, e ele se doar muito. Eu acredito que deve se doar muito nos treinamentos e aí ele acaba machucando. Foi essa situação. Tomara que ele volte amanhã, mas as informações que a gente tem, Samuel, que é aí dentro de um trabalho de apuração também, é que nos treinamentos o atacante Papagaio tem se destacado e até o Fernando Henrique também, para falar de companheiro de posição, o volante Fernando Henrique também tem se destacado nos treinamentos, né? Então, o Papagaio ontem deu para observar, pelo menos no trabalho de finalização, ele é um centroavante canhoto, né? Finaliza muito bem e tá aí nessa disputa agora com o Gilberto, já que o Henrique Dourado acabou rescindindo. O Fernando Henrique é a informação que a gente busca com um e com o outro, é que tá treinando muito bem, só que o Jussa vem de bons jogos, né? Então, ele é um primeiro volante, pode fazer um segundo volante ali, mas eu acho que também já tá na hora do Pepa dar uma minutagem maior para esses jogadores, né? Porque, repito, as informações que a gente tem é que o Fernando Henrique vem treinando muito bem no dia a dia na Toca da Raposa 2. Se não der para primeiro volante, tem mais vaga ali, né? Com o Machado. O Lucas Silva hoje também não tem como ser tirado do time, né? Você fala que o Lucas Silva não tem como. Agora, essa disputa no meio de campo, né, Lélio? Tem o Felipe Machado, que é um jogador que merece todo o respeito da torcida do Cruzeiro, né? Tem própria história de superação, as complicações que ele teve por conta da Covid, depois volta a joga muito no ano passado com o Pesolano, muito elogiado, inclusive. Mas ainda ele não me convenceu, assim, sabe? Que tem toda a condição de titular. Não vejo tecnicamente esse ano ainda ele agarrando muito sua condição de titular, hein, Lélio? Realmente tem vários e vários torcedores que contestam essa titularidade do Felipe Machado. Ele resolveu uma parada lá em São Januário, mas a gente sabe que esse lado técnico dele não é dos melhores. Ele é um jogador que tem muita vontade, se entrega dentro de campo, né? Sempre ali até cobrando dos companheiros. Quando o time não tem um resultado positivo, ele já sai na bronca mesmo, não esconde seus sentimentos, mas o Samuel fala, o Fernando Henrique tá treinando bem, né? E tem outros e tal, mas nenhum treinador enxergou que ele seja
um ponto falho no meio de campo do Cruzeiro. Talvez o início da temporada, né? É que até o Pesolano muda o meio de campo do Cruzeiro e coloca até o Ian Lucas, juntamente com o Ramiro, na volância do Cruzeiro. E quem mais? O próprio Alisson teve oportunidade. Tinha o Richard, né? E tinha mas o Richard já é pós-Pesolano, né? Pós-Pesolano. Vamos ver, mas que ele continua ali com a sua vaga de titular, não resta a menor dúvida, a não ser que realmente, quando entrar e no jogo provar o contrário, o Fernando Henrique possa virar o titular, por exemplo, ele, né? Aqui o Ryan Lucas está até dizendo de o Alisson no lugar do Felipe Machado, é uma cobrança que alguns torcedores a gente vê fazendo. E o Samuel, o Alisson, ele até teve um problema de indisciplina no Cruzeiro, né? No início da temporada, o Pesolano deixou ele de fora ali de um jogo, foi cortada a delegação e tal. Isso é algo totalmente superado, que você sabe, depois disso não apareceu mais nada, né? Parece que tem realmente uma cabeça ali no lugar e é muita opção técnica mesmo que ele não tá entrando, né? Exatamente. O staff do jogador na época disse que ele teve um problema pessoal e só depois que ele entrou em contato com o clube, mas foi uma época aí que o Pesolano acho que deu 3 dias de folga, se não me engano, 2 ou 3 dias, não sei, e acabou acontecendo isso. Acho que foi após um jogo lá em Poços, se não me engano. Mas enfim, isso foi superado e hoje o atleta, ele até se casou, né? É cunhado do Daniel Júnior. Então, tá aí tranquilo, acho que tem que trabalhar muito e se o Alisson com o staff, se eles estiverem pensando mesmo em sair, eu lamentaria muito, porque é você desistir de um sonho, né? O Alisson sempre falou isso, de jogar no Cruzeiro, disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro, e com 8 meses, por mais que você... Porque uma coisa é você, não, eu acho que eu mereço mais oportunidade e tudo, mas mostre aquilo ali no dia a dia. Acho que ninguém vai ser eternamente reserva. Às vezes uma injustiça ou outra pode acontecer, mas é entrar nos jogos e ir mostrando, porque se você mostrar nos jogos, o treino quase ninguém consegue acompanhar, né? Mas se todo jogo que ele entrar, por exemplo, ele entrou contra o Flamengo lá no Maracanã, foi muito bem. Então, se todo jogo que ele entrar, ele for bem, ele vai demonstrar isso no dia a dia, que ele merece uma chance entre os titulares, né? Então, eu lamentaria muito se ele desistir realmente, com 8 meses apenas, de uma nova fase na vida dele, né? Porque uma coisa é você, com todo respeito, né? Jogar no Democrata de Valadares, jogar no Atlético, jogar no Volta Redonda, jogar na Ponte Preta, e outra coisa é jogar em um gigante como o Cruzeiro, né, Lélio? Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Aí, meu amigo, daí depende do que o cara quer ser, né? Se ele quer ser um jogador para ficar, né, como cigano no futebol, rodando aí, primeiro semestre disputa uma coisa, no segundo pena para conseguir disputar outra coisa, ou se ele quer ter uma carreira de profissional nível A jogando pelo Cruzeiro. Aí eu acho que não tem, né, nem tanto o que pensar, né, Samuel? Exatamente. E repito, se ele optasse por isso e juntamente com o seu staff, eu lamentaria muito. Desistir de um sonho, pelo menos muito rapidamente, viu, Rafa? Legal. O Samuca, até pra gente levantar um outro assunto também, com relação à lateral direita. Tem lateral direito, o Wesley Gasolina, ele que se machucou no clássico ainda no início do ano, tá numa recuperação boa, deve pintar aí nas próximas semanas, ser até uma novidade já nos treinamentos na Toca da Raposa 2, né? Tá muito boa a recuperação dele, porque quando o Wesley Gasolina se machucou, foi naquele clássico contra o Atlético, o Cruzeiro naquele jogo lá entrou com muita vontade, né? E o Wesley, ele foi numa dividida com o Everson ali, acabou pisando em falso e rompeu o ligamento do joelho. E era o mês de fevereiro, né? Então, ele operou ali no finalzinho de fevereiro e agora já vai completar o 6º mês de recuperação, que é aquele prazo, né? Geralmente uma lesão de cruzado, você faz a cirurgia e os médicos, eles estabelecem ali
se não for uma lesão multiligamentar, né, de 6 a 8 meses. E agora no final do mês ele completa 6 meses de cirurgia, então tá muito próximo de voltar. Com certeza vai voltar ainda neste Campeonato Brasileiro. Já tá quase que naquela época de ir para preparação física. Isso não vai demorar, é a informação que a gente tem. E aí, se a gente pegar esse setor do Cruzeiro, né, hoje tem não necessariamente uma indefinição, mas uma boa briga, né? O William e o Palácios. O William até chegou a ser reserva em determinado momento, o Palácio foi titular, depois volta o William. O William que até se firmou como titular jogando muito bem, né? A lateral do Cruzeiro parecia ser um problema até resolvido com o William e Marlon, né? As laterais do Cruzeiro, mas talvez com a queda de rendimento de todo o time, as laterais também foram criticadas, deixaram de fazer aquilo que faziam muito bem no início do Pepa, que era aquele jogo mais vertical, apoiar muito o ataque. E obviamente, né, vai depender, é um jogador que ainda tá voltando de lesão, tem toda a cautela com ele, mas entrar numa disputa nesse instante, pelo menos hoje, na lateral direita do Cruzeiro, não tá assim de todo tão complicado, né, Lélio Gustavo? Ô, Léo, só repita aí a pergunta, porque tivemos um problema técnico. Sem problemas. Que o Samuel e o Rafa falaram aqui sobre o Wesley Gasolina, que tá se recuperando de lesão, em breve deve voltar e tal. E aí eu lembrei que a lateral direita do Cruzeiro já teve mais nas mãos do William, né? Assim, mais firme no William. Hoje tem até uma disputa ali entre o William e o Palácios. E então, caso volte o Wesley Gasolina, nesse instante não tá sendo tão difícil assim concorrer na lateral, né? Olha, mas eu vou te falar uma verdade pra mim, não existe essa disputa pela lateral direita, não. Bom, pelo menos a minha opinião, o que eu vi do Palácios lá em Curitiba, assim, não me convenceu totalmente que ele seja uma sombra para o William. O William, ele e o Marlon são dois dos melhores laterais. E o Wesley Gasolina, com todo respeito, ele tá a 1 milhão de quilômetros para trás do William. Não tem disputa. A não ser que o Palácios ali no treinamento, e vocês tiveram oportunidade de irem à toca, tenham visto ali que o Palácios talvez tenha um lado defensivo melhor do que o William, sabe? E aí o treinador pode optar por esse jogador em determinadas partidas, mas o William pra mim é titular absoluto, viu, Léo? O grande jogo que pegou todo mundo de surpresa, Léo, não sei se o Samuca também acha isso, o Lelhão, foi aquele jogo contra o Atlético Paranaense, né? Que o Palácios, o William estava à disposição e o Palácios começa o jogo como titular. E até depois do jogo contra o Botafogo, eu tive a oportunidade de conversar com o William e perguntei isso pra ele, né? Depois da transmissão, né, Léo? Se naquela partida, naquela oportunidade, o William tinha sentido alguma coisa, ele disse que não, que foi uma opção técnica mesmo, que foi a escolha do Pepa. Então, realmente, eu tô com o Lelhão nessa. Pra mim, o William é titular absoluto, até pelo que demonstrou dentro do Campeonato Brasileiro. Os números dele são muito bons, né? Ainda que não tenha tido 100% de aproveitamento em todas as partidas, até porque isso é quase impossível, né? Humanamente impossível. Ele, pra mim, é inquestionável também na lateral direita do Cruzeiro. Talvez você pode colocar uma disputa aí, então, pela segundo lateral, né? Na reserva. Talvez o Gasolina pode voltar e brigar ali para ser o substituto. Fala, Samuel. Eu acho que o Lélio foi perfeito nessa história aí, porque por mais que a gente tinha as referências de ser um jogador importante, quando um gringo chega por aqui, né, tem toda aquela história que não é mentira, né? É um ou outro que vai chegar como se já estivesse em casa, tem adaptação e tudo, e acho que o Palácios vem passando por isso e precisa... O que a gente tem de participação dele até agora é muito pouco para colocar uma disputa ali por titularidade na direita. Não tem nem como. O William tá muito acima neste momento e é um jogador diferenciado que o Cruzeiro tem e que vem mostrando essa recuperação desde que veio para um contrato de risco com o Cruzeiro e tem tido uma regularidade muito importante, o William, então é titular absoluto ali na direita, e confesso que não entendi a substituição do Pepa lá em Curitiba, e pra mim, pelo menos, não tem essa briga não. O William só vai ficar fora neste momento ou nos próximos jogos se tiver algum problema físico, porque
com sinceridade, parte técnica, o Palácio está longe ainda de alcançar o William. Legal, o Cruzeiro e Palmeiras, né? Uma patrocinadora, uma casa de apostas da inglesa, vai oferecer R$15 mil para os dois clubes a cada gol que acontecer nesse jogo de segunda-feira. O dinheiro vai ser destinado ao projeto Esporte Futuro, que ajuda associações e comunidades locais brasileiras que trabalham com esporte. Então, uma ação envolvendo esse jogo de segunda-feira entre Cruzeiro e Palmeiras, esse clássico, né, do futebol brasileiro. Com duas ótimas defesas da competição, né? Talvez não vai precisar colocar a mão no bolso a caixa de apostas aí, brincadeira à parte, né? Tomara que pelo menos na boa ação seja feita de qualquer maneira. Ô Rafa, algo mais ou até daqui a pouco? Até daqui a pouco. Volto com o segundo tempo do Cruzeiro, só para passar antes de terminar, Leozinho, a arbitragem para esse jogo. Wagner do Nascimento Magalhães, o Lelão gosta, né? Sério? Já tava esperando. Wagner Nascimento, viu, Lelão? Porque o cara é fraco, não é, o cara... a CBF vai ter um clássico, né? Interestadual da rodada, Cruzeiro e Palmeiras e Cruzeiro. Vai colocar Wagner Nascimento pra apitar? Aí é complicado. Só pra lembrar, foi ele que expulsou o Felipe Machado aqui ano passado, não foi? Felipe Machado quebrou o negócio lá no Mineirão e tal. Acho que Cruzeiro ele expulsou o Machado, mais uns 15 e mais uns 50 cartões naquele jogo. É isso aí. Daniel Júnior também foi expulso. Ele mesmo. Então, cara, é preocupante. Preocupa. Mas hoje se falar de arbitragem, vira choro. Você não pode contestar a arbitragem também, não. Pois é, ele vai estar acompanhado, ele é um trio carioca, né? O Thiago Henrique Neto Correia, o assistente 2, o Luiz Cláudio Regazzoni, no VAR, o Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. A turma tá lá, viu, Lelê? Aqui, não sei, nem sei pra que vai o VAR, e esse rapaz que é do VAR, ele como árbitro central, ele era fraquíssimo, coitado, mas o Wagner Nascimento, ele é o inimigo do VAR. Raramente ele vai ao monitor pra ver a jogada, viu? Raramente. Boa, perfeito. Daqui a pouco o Rafa Nobre volta. O Samuel quer falar da arbitragem, Samuca? Só pra... Tomara que o Abel esteja naquele dia enchendo o saco do juiz pra ele se preocupar muito com o Abel e, enfim, mas que tem uma boa arbitragem. Ele apitou neste Brasileiro Internacional 0, Cruzeiro 0, lá em Porto Alegre. Só para fechar, amanhã sim, aí o Pepa começa a montar o time que joga lá na segunda-feira, 2 dias aí para trabalhos táticos na Toca, a viagem no domingo, viu, Léo? Boa. Tem um ouvinte aqui, o Pedro Lopes, tá falando, Samuel Venâncio poderia falar mais da base do Cruzeiro, porque não sai nenhum jogador pro profissional com destaque. Outro dia até ouvi, acho que foi uma entrevista do Pedro Martins, e ele falando que há um bom tempo, né, assim como o futebol profissional, a base especialmente ficou sem recurso, né? Então a gente viu uma bagunça muito grande no Cruzeiro nessa época tumultuada e isso também prejudicou um pouco a base, né? Então aqui ele tá perguntando por que não sai nenhum jogador pro profissional com destaque. Eu concordo com ele, pode ser um dos motivos, né, Samuel? A base do Cruzeiro, porque a gente fica com aquela impressão, né? Que saiu o Vitor Roque, isso aí pra achar um outro é difícil, mesmo assim o Roque ele começou no América, né? O Cruzeiro foi uma vinda dele muito polêmica na época, mas o Cruzeiro agora tá nesse processo de reestruturação, né? Acho que para colher frutos vai precisar de um tempo. O Cruzeiro, por exemplo, numa das falas do Pedro Martins, pra gente fechar, ele disse que o Cruzeiro tava com um trabalho de captação muito aquém, né? E agora já tem um departamento com profissionais contratados para fazer essa captação, porque muito do sucesso aí de Flamengo, de Palmeiras na base, tirando o Santos e o Fluminense ali em Xerém, o Santos na Vila, que a garotada tomou a água da cidade, já começa a jogar a bola muito bem. Palmeiras e Flamengo tem um trabalho de captação absurdo, né? O Palmeiras hoje, ele sai contratando aí muita gente, né? Garoto de 14, 15 anos, o Palmeiras já tá pagando 500, 600, 700 mil reais. Isso faz parte da captação, né? E eles encontram sempre bons valores, tendo bons profissionais aí para captar esses atletas Brasil afora e outros mercados também. Não, mas esse negócio de 500, 600 mil, isso é salário de jogador de base?
Ah, não, aí é investimento, né? Compra dos direitos. Aí, porque senão o cara com 21 anos, ele já não quer nem jogar mais. Fala, vou aproveitar meu dinheiro. Não, é compra de direitos. Realmente, ele ia já criar um menino aí pra fazer um investimento nele já, né? Tentar. Mas o que tá faltando mesmo é olheiro bom. É isso aí, o Santos tem. Isso aí. O Fluminense tem, porque não é à toa, o Atlético Paranaense tem. É isso que tá faltando, olheiro. E olhar aqui pra cidade, né? Na verdade, Olélio, a gente fala captação é olheiro, né? Mudou só o nome, né? Não, sim, mas essa captação hoje, Samuel, você vê que é o camarada que vai, a nossa captação, olha o cara que tá jogando lá no Atlético Paranaense, o cara tá no Corinthians, vem parar aqui, então tá assim, né, meio que uma dança das cadeiras, mas descobrir um menino ali jogando no campinho de terra e tal, isso é difícil, igual o Cruzeiro viu o Tostão jogando no futebol de salão do América, e foi lá, o Felício Brandi, veio aqui, né, perto, no IAPI, buscou o Tostão, conversando com o pai dele, isso não tem mais. Hoje a conversa é só com o empresário. É por isso que o futebol tá cheio de cabeça de bagre. Porque o camisa 10 nato do futebol hoje é o empresário que sai empurrando, né, perebas e mais perebas para os times. A verdade é essa. Essa que é a verdade. Tá certo. E a verdade também é que o Samuel Venâncio segue lá em O Tempo Esportes, você acompanha no nosso canal youtube.com/O Tempo e diariamente também aqui na FM O Tempo. Samuel, um abraço pra você, bom final de semana. Valeu, um abraço, valeu, até segunda-feira.